4 de agosto de 2025. Nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, presbítero. Meus queridos filhos e filhas, meus amigos, ouvintes, louvado seja Deus por nos encontrarmos, segundou, começarmos mais uma semana que seja abençoada, né? Primeira semana deste mês abençoado de agosto, chamado mês das vocações, né? Por isso nesse mês nós rezamos pelas vocações religiosas, sacerdotais, também vocações matrimoniais, de serviço, que as pessoas possam ser iluminadas pelo dom do Espírito a encontrar-se num caminho de entrega, né? Seja qual for. Então, rezemos nesse mês de agosto pelas vocações. Iniciemos esse nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos do 4b ao 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz a todo esse povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se acharei graças a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Que texto bonito, né? Antes de refletirmos sobre esse texto belíssimo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a vida e o testemunho deste homem que nós rememoramos e celebramos hoje, São João Maria Vianney, né? Foi um presbítero, foi um padre. João Maria Vianney nasceu na França no ano de 1786, olha só, século XVIII. Aquela época era marcada pela chamada Revolução Francesa, né? E pela perseguição à igreja. Então, tendo dificuldade nos estudos, sobretudo no latim, né? João Maria quase não foi ordenado sacerdote, mas a sua fervorosa piedade e sua caridade pastoral falaram mais alto, minha gente. Ele foi nomeado pároco da pequena aldeia chamada Arns, né? Hoje
Inclusive, Arns é um centro que recebe muita visita por causa de São João Maria Vianney, né? Então ele foi nomeado pároco dessa pequena aldeia, na época era uma pequena aldeia, e ele permaneceu lá até a sua morte no ano de 1859. Então ele viveu na transição do século XVIII para o século XIX, né? Pela oração, pela penitência, pelo zelo, João Maria Vianney transformou aquela paróquia de Arns num centro espiritual francês. Olha que bonito, né? Ele passava até 16 horas por dia, minha gente, no confessionário, sendo procurado por peregrinos de todo o país, né? Olha, se nós tivéssemos a graça de podermos confessar com São João Maria Vianney, né? O modelo de confessor, né? O que será que esse homem dizia enquanto confessor aos seus penitentes, né? Eu, na pessoa de um sacerdote, reflito muito isso, fico muito reflexivo e penso muito nisso, né? São João Maria Vianney foi canonizado no ano de 1925 pelo Papa Pio XI, né? E foi declarado padroeiro dos párocos. Então nós vemos o testemunho de São João, nós vemos nesse testemunho um zelo sacerdotal radical, né? Fidelidade com sacrifícios, confissão e direção espiritual. Ele via no confessionário o trono da misericórdia de Deus, um homem que amava a Eucaristia, incentivava a adoração ao Santíssimo, a participação fervorosa na missa, né? Levava também uma vida austera, uma vida penitente, com jejuns, orações, né? E também um amor pastoral, né? Cuidava das pessoas. E tem algumas frases de São João que são muito interessantes, né? A frase mais conhecida, né? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Olha que bonito. Quem ama o sacerdote ama o próprio Cristo, porque o sacerdote carrega um pedaço de Jesus em sua alma. Olha que lindo isso, né? A oração é para a alma o que a chuva é para a terra. Uma outra frase: se compreendêssemos bem o que é a missa, morreríamos de alegria. Olha só. A gente vê tanta gente que vai na missa, sabe? Eu fico muito revoltado, sabe, gente? Gente que vai na missa com pressa e manda mensagem pro padre, que o padre demora muito na homilia, sabe? Umas coisas desse tipo que desanima o sacerdote, sabe? Porque eu, por exemplo, não sou qualquer padre. Eu preparo bem as minhas homilias. Eu leio, eu estudo, eu procuro curiosidade teológica, procuro algumas coisas para poder, que o povo provavelmente não tenha conhecimento, para o povo poder enriquecer o seu conhecimento. Atualizo para também falar na vida, porque a homilia não é só aula, não é uma aula, né? Para falar na vida, para a palavra entrar na história, sabe? E vem pessoas reclamar, sabe? Porque que é coisa feita, sabe, nas coxas, como diz o ditado, que é coisa mal feita, que é coisa... Olha, essas coisas... Olha a frase de Santo São João Maria Vianney, né? Se compreendêssemos bem o que é a missa, nós morreríamos de alegria. E nós passaríamos, se fosse possível, o dia todo ali, celebrando o mistério e na companhia de Jesus, né? Então, para nossa reflexão um pouquinho sobre isso, que tem sido prioridade na nossa vida, né? Muito bem. Então nós vamos refletir esse texto lindo que hoje a liturgia nos apresenta. Nós fizemos o trajeto do livro de Gênesis, neste ano litúrgico, depois o livro de Êxodo. Nós ouvimos depois o livro de Levítico, durante 2 dias da liturgia. E agora nós estamos passando para o livro de Números, tá? Nós estamos acompanhando na sequência litúrgica o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros, que são chamados livros da lei, que para o judeu se chama Torá, tá bom? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico e agora o livro dos Números. Só que nós saltamos para o capítulo 11, tá? Então, esse trecho do livro de Números que nós ouvimos hoje mostra uma das várias crises que o povo passou no deserto, né? O povo de Israel se queixa da sua alimentação, sente saudades da vida de escravidão no Egito, tá? E diante do descontentamento, da murmuração,
Moisés ele acaba também desabafando com Deus, porque ele não está aguentando o peso da sua liderança. Tá? Então nós vemos aqui que esse texto que nós vamos refletir, ele apresenta uma tensão entre o desejo humano e a providência divina. É um drama da liberdade e da fé. Tá? Tudo isso acontece no caminho rumo à terra prometida. Então, quando o povo sai do Egito, o povo tem um desertão, né? Sai pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, né? O povo tem um desertão, um deserto longo para enfrentar. E esse relato de hoje é quando o povo está no deserto, antes de chegar na terra prometida. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Os versículos, nós acompanhamos o capítulo 11 de Números, né? O versículo do 4 ao 6. Tá? A murmuração do povo e as saudades do Egito. O povo diz: quem nos dará carne para comer? Só temos esse maná, né, diante dos nossos olhos. Então o povo chama o alimento que Deus deu de nojento, porque eles acabaram enjoando daquele maná. Tá? E aqui o próprio texto de Números vai fazer a descrição do que era o maná. Era com uma semente de coentro que era envolta de uma casca oriunda do orvalho, né? Então, nós vemos que Moisés vai desabafar com Deus, né? Então, vamos lá. Do 4 ao 6. A murmuração do povo, o que nos reflete? Reflete o sinal da falta de confiança em Deus. Né? A nostalgia lá do Egito revela o perigo da idolatria e do conforto, mesmo à custa da liberdade. Minha gente, o povo, só porque o povo não tinha carne naquele momento, o povo sentiu saudade de sofrer lá no Egito quando era escravo, só porque tinha carne, tinha cebolas à vontade. Sabe, o que vale mais, a liberdade ou a carne? Essa que é a questão. O povo estava começando a preferir a carne que não tinha mais e que tinha quando era escravo. Dá para vocês entenderem? Né? E desprezam o maná, que é dom de Deus. O povo rejeita o alimento divino por desejos terrenos. A gente pode falar assim: nossa, esse povo é ingrato, né? Mas a gente faz a mesma coisa, gente. Quantas vezes a gente está reclamando das coisas que a gente tem? Quantas vezes a gente não agradece o que a gente tem, que a gente conquistou com tanto sacrifício? Por quê? Porque fica olhando pessoas que têm coisas diferentes de nós e pela inveja ou pela cobiça nós queremos o que não é nosso e caímos na ingratidão, porque nós temos tantos bens que Deus nos deu, tanta coisa boa e que muitos não têm o que nós temos e ainda assim fica reclamando da vida. Vocês conseguem perceber que o ser humano sempre vai ter uma coisa para reclamar? Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Você faz uma coisa, não está bom. Você faz outra, não está bom. Olha quanta coisa boa Deus nos deu. Nós só temos que ter no nosso coração um sentimento de gratidão e nada mais. Nada mais. E aí o povo que é ingrato, faz um clamor, em relação a Moisés. E Moisés, ele também clama a Deus, porque ele não aguenta. Versículo 10 a 15, Moisés, ele se sente sobrecarregado como líder, e ele expressa um pouco de frustração, de exaustão. Ele se sente sozinho. Sabe como uma mãe obrigada a carregar um povo ingrato? Mais ou menos isso. Olha só a frase de Moisés, para Deus. Mostra muito a humanidade de Moisés aqui. Eu acho fantástico a Bíblia, Acaso, ó Deus, fui eu que gerei esse povo? Da onde eu vou tirar carne para dar para todo esse povo? Eu não posso carregar sozinho esse fardo. Eu não posso carregar sozinho esse povo. Prefiro morrer. Olha só, a expressão de Moisés para Deus. Então, em vista de tanta reclamação, Moisés ele se apresenta como um intercessor aflito. Semelhante aos profetas que sentem o peso da missão, Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 4, Elias que se sente cansado e já quase que desanima, Então, há aqui um realismo vocacional,
Moisés é como se ele estivesse tendo aqui uma crise vocacional em relação à sua liderança. Nós estamos celebrando o ano vocacional, né? O mês vocacional. E nós todos passamos por essa experiência que Moisés está passando, né? Sobretudo os padres. Nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque a gente vive a mesma experiência de Moisés, gente. A gente se sacrifica, a gente se prepara, a gente faz tudo bem feito, a gente faz tudo com alegria, a gente procura fazer coisas às vezes que está fora da nossa capacidade de fazer para poder agradar as pessoas, mas nunca vai estar bom. Eu vou dizer a vocês, minha gente, eu enfrento isso. Né? Eu enfrento mesmo. Eu confesso a vocês, é muito frustrante quando você se esforça para fazer as coisas e tem gente que fica criticando de trás. Sabe, se é uma crítica sólida, palpável, consistente, de fato, o padre tem esse defeito, ele precisa melhorar. Aí tudo bem, eu não tenho problema com meus defeitos, viu, gente? Eu sei o que eu preciso melhorar. Se a pessoa me diz algo que eu preciso melhorar, eu não vou me contrapor a ela e falar, é verdade, isso eu preciso melhorar. Só que como que frustra a gente quando a gente é criticado de maneira injusta? Por isso que nós vemos, na atual conjuntura eclesial, o número de suicídios de padres, como nunca teve. Sabe por quê? Você vive sozinho. Você vai numa comunidade, você faz o seu melhor no entusiasmo e tal. Uma pessoa pode destruir e machucar o seu coração profundamente. Eu já experimentei isso. Uma pessoa. Mas a comunidade tem 2.000, mas uma pessoa pode te frustrar, te fracassar, te entristecer, te machucar profundamente. Então a gente tem que ter cuidado com o jeito que a gente fala dos outros, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente tem que aprender a valorizar mais o que é bom no outro, gente. Que a gente critica muito os outros, sabe? Não estou nem falando só de padres, isso no contexto geral. Né? Valoriza o que é bom na pessoa. Você sabe o que a pessoa está passando para ela ter feito tal coisa ou tal coisa? Sabe, se colocar no lugar, isso é altruísmo. Por isso que o número de suicídios de presbíteros é gritante no Brasil. Depois dá uma pesquisada no Google ou no ChatGPT, né? Número de suicídios de sacerdotes nos últimos anos. Você vai ver, você vai assustar. Por quê? A pessoa vive sozinha. Mesmo a situação de Moisés, né? Todo mundo se volta contra ele. Tá vendo, Moisés? Você nos tirou do Egito para trazer a gente aqui, que falta água, a gente fica comendo maná todo dia, a gente quer carne, a gente quer cebola, a gente quer alhos, a gente quer coisas gostosas que tinha lá no Egito, só que no Egito você era escravo, filho. Você não vê isso? Só fica olhando outras coisas, você olha só de um lado. E vai contra Moisés, e dá cacetada em Moisés. Moisés gritou hoje, porque ele não está aguentando. E Moisés, ele leva a sua dor para Deus. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já passei por tristeza grande de ingratidão no meu ministério. Por ingratidão por parte das pessoas. Vou dizer a vocês. Eu já passei. Olha só. Moisés, ele leva a sua dor para Deus, revelando sua fé, sua intimidade com Deus. Mas quando a pessoa não faz isso, ela fica com a sua dor para si mesma, é aí que ela começa o suicídio. É aí que ela fica com essas síndromes que tem hoje de burnout, depressão, porque ela fica com a sua dor para si mesma. Então é um grande testemunho que Moisés, um ensinamento que Moisés nos deixa. Quando algo não estiver bem, não guarde para você. Leva para Jesus. Leva para Jesus. Que bonito isso. Eu sempre falo nas minhas missas, né? O tempo todo eu tô falando, gente, a igreja não é somente um evento social de domingo. Você está lá numa quarta-feira, você passou uma experiência horrível na sua vida, você está com o coração machucado, angustiado. Vem aqui na igreja, vai na capela do Santíssimo Sacramento. Lá está Jesus Cristo, claro que em forma de sacramento.
né? Mas ele está lá realmente. Chore lá, entregue para Jesus lá, converse com Jesus, fala, nem que você precisa falar de maneira concreta, falar mesmo, mas não guarda para você não está sozinha, né? Os padres precisam aprender a fazer isso, porque tem muita ingratidão, minha gente, muita ingratidão com gente que não merece. Tem gente que merece, viu? Vou dizer para vocês, padres, leigos, qualquer pessoa, tem gente que merece, mas tem gente que não merece. Tem gente que não merece. Nós vemos que no Evangelho de João, no capítulo 6, né, que é o chamado discurso do pão da vida, o próprio Jesus enfrentou incompreensão por causa do desejo carnal da multidão. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, e Jesus diz que aquilo é só um sinal, que não é o centro, a multidão fica escandalizada contra Jesus, que Jesus diz que ele é o pão verdadeiro, né? E Jesus diz: eu ofereço o pão do céu, um pão que não sacia só o corpo, mas a alma. E o povo se escandaliza, muita gente vai embora, né? Muita gente vai embora sem perguntar, sem querer aprender, sem querer entender, vai embora. E acontece isso, né? Então nós vemos aqui que o maná, ele prefigura a Eucaristia, né, gente? E a Eucaristia também é muitas vezes desprezada, esquecida. Então Moisés, ele, já venho falando para vocês nos últimos textos, né? Ele é a imagem ou o tipo, ou o tipos de Cristo. Moisés é Cristo, é o Cristo do Antigo Testamento, para a gente entender, tá? Então, um Cristo que muitas vezes não é compreendido, que muitas vezes é desprezado, que muitas vezes ninguém pergunta como ele está, o que ele está passando. É um Cristo esquecido, que muitas vezes as pessoas só cobram. É Moisés. Também assim foi Jesus Cristo, que é o novo Moisés, e também assim são os sacerdotes de hoje, ou nós mesmos, na nossa condição, seja de clérigo ou de leigo. Quantas vezes também não somos compreendidos? As pessoas só cobram de nós. Às vezes é preciso dar esse surto que Moisés deu para poder descarregar, para poder chamar atenção, para poder fazer as pessoas perceberem que elas precisam valorizar o que é bom, que elas precisam ajudar, que elas precisam parar de criticar só. Então, esse texto é muito atual, né? Muito próximo de nós, muito próximo. É uma pena que tem muita gente que só valoriza quando perde, né, gente? Essa que é a questão. Que esses não sejamos nós, né? Se a gente convive com pessoas que têm muitos defeitos, mas começa a olhar um pouquinho as virtudes dessas pessoas. E, como eu disse, né, mês vocacional, que nós nos encontremos naquilo que nós fazemos e que nós nos ajudemos uns aos outros, em vez de atrapalhar, em vez de só criticar, né? Então, que essa palavra de hoje seja muito proveitosa para todos nós. E hoje é dia do padre hoje, né, gente? Não esqueçam de mandar uma mensagem para o seu padre, para o seu pároco, para o seu sacerdote. É muito gratificante isso, né? Mandar uma felicitação. Hoje é dia do padre. E mais do que qualquer cumprimento ou homenagem, reze pelo seu sacerdote. Pergunta se o seu sacerdote precisa de alguma coisa. Sabe, a gente só critica, né? Se coloca à disposição, né? Receba ou seja presença em sua vida, né? Seja consolo na frustração, na tristeza do seu padre. É o seu padre, né? É o seu sacerdote. Hoje eu estou aqui na paróquia Bom Pastor, né? É a minha paróquia, é a minha esposa, é a minha comunidade. Como também eu sou o padre dessa comunidade, né? Então, eu não sei de onde você me acompanha, mas você certamente caminha na igreja, você tem um padre. Reze por ele, como também você me ouve todos os dias, reze por mim.
o fardo é grande, minha gente. Né? É grande. Olha, eu consigo desenvolver muita coisa com o meu ministério. Quem convive comigo sabe muito bem, né? Aliás, semana passada eu tive encontro com as catequistas da minha paróquia na terça-feira e uma delas falou: padre, como que o senhor consegue fazer tudo isso que o senhor faz? Eu vou falar: olha, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Eu tenho dado minha vida pelas coisas que eu faço e até tenho esquecido um pouco de mim, que pretendo voltar a pensar um pouco mais em mim também, porque eu preciso, né? Não é fácil não. Não é fácil não. O que sustenta, vou partilhando um pouquinho de mim para vocês, o que me sustenta, claro, a vida de oração, a vida sacramental. Eu me considero um padre eucarístico. Eu amo a Eucaristia. Né? Eu amo a Eucaristia. E isso sustenta. E também a alegria. Por isso que eu gosto de estar sempre no meio do povo, sempre comemorando, sempre brindando, sempre na festa, sempre com as pessoas. Isso sustenta. É isso que sustenta. A Eucaristia e o amor fraterno. Porque se não tiver isso, a gente não aguenta essa rotina que é maçante, viu, gente? Por isso, reze pelo seu sacerdote. Pelo menos... E tem padres e padres, né, gente? Tem padres que... Enfim, a gente não estou pontuando ninguém especificamente, então não é julgamento, né? Mas tem muito padre que se tornou padre e não é serviçal, não vive o ministério tal como Jesus servidor, né? Um padre restrito, um padre afastado do povo, um padre que não quer rezar missa, que não quer atender, que não sei o quê. Tem um monte aí. Ainda assim, se for o seu, reze por ele para que ele possa retomar a alegria sacerdotal. Por quê? Porque essas injustiças, as ingratidões das pessoas, às vezes vão desanimando o sacerdote, e às vezes o sacerdote vai para lá, então não vou fazer mais nada, sabe? E acaba ficando na dele. Então, a gente não pode julgar, porque tem uma explicação, né? O que as pessoas vivem, o jeito que elas são. Tem uma explicação. Acolha, celebra, agrade. É o seu sacerdote, é o seu pastor, é a imagem de Cristo presente para você. É a figura do seu sacerdote. Por mais intransigente que ele seja, é a face de Cristo para você. Isso é bonito demais, bonito demais. Que Deus abençoe a todos nós, queridos. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma boa semana, mês vocacional, rezemos pelos sacerdotes hoje e ao longo deste mês por todas as vocações, e que Deus esteja a nos fortalecer em meio às situações depressivas, né? As situações de crise da nossa vida, como Moisés passou hoje na leitura, né? Força e coragem, queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue conectados conosco e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.